Vamos falar de Vasco. Vai ter dúvida para o jogo de domingo às 4 da tarde contra o Criciúma em Santa Catarina. Vamos falar também sobre o futebol feminino, né? A nossa Índia fazendo propaganda sobre a importância da amamentação para o Ministério da Saúde. Tem também informações desconectadas sobre o zagueiro Maurício Lemos. Vou explicar o porquê. E Pedrinho, presidente que não saiu da adolescência e manda mensagens subliminares na rede social. É uma coisa... Eu pensava que era só na época da 77, mas pelo jeito continuam essas mensagens subliminares. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e domingo a bola vai rolar e como vai rolar no Heriberto Grosse em Santa Catarina, Criciúma e Vasco, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, 4ª rodada do retorno. Bom, e, né, a gente ainda com autoestima lá em cima devido à vitória do Clássico contra o Fluminense por 2-0, né? Não só pela vitória, como a atuação em si do time no Clássico. Mas falando no Clássico, o nosso artilheiro, o goleador Pablo Maia, é uma dúvida para o jogo. Ele ainda faz tratamento, né, já que foi substituído, reclamando de dores, e deve até ser poupado de alguns treinamentos, fazendo um tratamento intensivo, e será avaliado até o dia da viagem para Santa Catarina, e é uma dúvida para o jogo. E se for vetado, como o Vasco não contratou ninguém para ser a sombra dele, né? Era o Cleiton foi negociado no futebol português. O GB seria o substituto do... Vamos aguardar para ver se o argentino terá condição ou não de jogo para esse final de semana. Bom, e o presidente Pedrinho, ele não saiu da adolescência, até às vezes eu acho que ele tem saudade da época de adolescente, que ele fica mandando mensagens subliminares na rede social, aquelas famosas diretas. Na época da 77 ele mandava umas indiretas visando a empresa norte-americana. Agora ele manda essas diretas defendendo sua gestão, e ele sim, olha o que ele mandou. Tô preparando um cenário, vai ser um espetáculo. O que tá vindo aí é extraordinário. Está tão perfeito, já tá planejado. Fica sossegado. Estou forjando sua base, investindo muito. Bom, o que vocês acham que é? Para mim, me pareceu se tratar das obras de São Januário, que vão começar em dezembro ou em janeiro, e depois, falar nisso, até as obras de São Januário, o Vasco deve mandar 10 jogos, contando aí o Brasileirão e a Copa do Brasil. E olha, quem ainda não foi São Januário esse ano vá, porque vai ser entre 2 anos e meio, 3 anos, 6 jogos lá. E a tendência é que o Vasco mande a maioria dos seus jogos para o Newton Santos, Engenhão. É devido a isso que
muitos torcedores estão sendo a favor da suposta proposta da empresa do John Textor pelo Ryan, que seria 60 jogos sem precisar pagar aluguel. Mas eu ainda acho o valor de 10 milhões de euros pelo atleta, mais esses 60 milhões de 60 milhões aí, 60 jogos, sem precisar pagar aluguel no Engenhão e abatimento, né? O Botafogo, no caso aí, a empresa do John Textor ficaria aí com a dívida de 13 milhões com a empresa que fez o trabalho de transição, né, da SAF, né, que é um dirigente do Botafogo, dono dessa consultoria. E no caso aí, a empresa do John Textor ficaria de arcar essa dívida do Vasco. Tem gente que achando uma boa. Eu acho uma boa para a realidade de hoje, né? Que, na verdade, o Vasco hoje é uma SAF associativa, tanto que o Pedrinho, que é o presidente da associação, é o presidente da SAF. Para hoje, mas não com um novo investidor. Um novo investidor teria que jogar mais duro. Eu acho que no mínimo 15 milhões de euros para liberar o Ryan. E eu teria que ser até, pelo menos, tratando o Engenhão, até o Vasco poder usar São Januário de volta, sem precisar pagar aluguel lá no Newton Santos. Aí a proposta seria boa. O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui não tem resposta nem certa nem errada, aqui a galera tem moral que todos têm visto. Bom, e depois de falar nisso, o próprio Ryan achou a proposta da empresa do John Textor baixa e, no momento, ele estaria inclinado para não aceitar a proposta da empresa do dono do Botafogo. O Botafogo está no negócio, ele vai ser jogado para o Botafogo. Não seria para o Botafogo, seria para o Lyon na França. Mas vamos ver a cena dos próximos capítulos. E há uma onda de informações desconectadas sobre o zagueiro Maurício Lemos, zagueiro uruguaio Maurício Lemos, do Atlético Mineiro. Bom, segundo os colegas no Atenção Vascaínos, o Joel Silva, um abraço ao Joel Silva, o Flávio Dias, o Emerson Rocha, o Marquinhos, e que, segundo eles, o jogador estava receoso a vir para o Rio de Janeiro devido à violência do Rio de Janeiro, mas ele teria sido convencido. Porém, o que eu apurei bate muito com o Edmundo, no canal dele, o Edmundo Red, que o jogador ainda está inseguro em vir ao Rio de Janeiro. Entre o Vasco e o Atlético Mineiro está tudo ok, falta a staff do jogador se posicionar, e devido a justamente essa insegurança tanto do atleta quanto da esposa do atleta, é que ainda não houve uma posição no jogador. Acho que o Vasco está confiante que pelo menos até a sexta-feira tenha essa posição e o jogador venha para o Vasco. Bom, até torço que os colegas do Atenção Vascaíno estejam certos, né, já que o Vasco precisa de zagueiro. E mais que a informação que me foi passada é que ele ainda está receoso e não está confiante em vir para morar no Rio de Janeiro, devido à violência do Rio de Janeiro, como se Belo Horizonte fosse um exemplo de segurança, mas
túnel, né? Cada um com a sua... ou talvez por o Rio de Janeiro ser um lugar que ele desconhece, ele está com esse medo. Tudo que é novo é desconhecido para todo mundo. Eu mesmo, quando fui fazer um implante coclear, eu fiquei com medo. Mas vamos ver como que será as cenas dos próximos capítulos. E, segundo o Edmundo Red, no canal dele, o Vasco não tirou o Brian Rodrigues de pauta, embora o América do México disse que não negocia o jogador, e apesar dos problemas que ele está tendo na justiça mexicana. Bom, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Realmente eu acho que precisa de um ponta-direita, mas ou será que não tem outro no mercado? E para encerrar o nosso boa noite, vamos falar do futebol feminino. O futebol feminino está de férias, uma merecida férias depois de ter conquistado o A3. Desculpem. As notícias depois da conquista foi de algumas saídas, o que me deixa preocupado. Ainda não anunciaram contratação visando a temporada do ano que vem, do A2, né, o Carioca, depois do A2. E uma das jogadoras do atual elenco que eu gosto, né, além da Maf, tem a lateral direita Índia, né, e que ela fez uma propaganda, né, para para o Ministério da Saúde, né, falando da importância da amamentação. Ela que é mãe, né, ela tem uma filha, não sei quantos anos a filha dela tem, mas ela falou dos desafios que foi amamentar, contando a experiência dela. Vejam. Fala galera, vim aqui, dei uma pausa nos meus treinos para falar de um assunto muito importante, que é a amamentação. Assim como no campo, na vida de mãe, a gente precisa de muito apoio. A gente precisa do apoio de amigos, de familiares e principalmente também da sociedade. A Nicole, que é minha força, amamentei ela até os 2 anos de idade, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O leite materno é o alimento mais completo para a criança. Ele evita infecções e reduz a mortalidade infantil. Então, devemos alimentar nossos filhos até os 2 anos com leite materno, e é muito importante que os 6 primeiros meses, somente o leite do peito. A amamentação apoie em todas as situações. Galera, né, que a Índia continue para a temporada no A3 e que venha reforços. O Vasco precisa conseguir esse acesso visando a elite do futebol feminino. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno e um boa noite com o resumo da quarta-feira do Vasco. Ainda mais.